E aí pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Alemanha e gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre o sistema de saúde daqui. Vamos lá então? Bora! Bom, eu estou em Korb, no sudoeste da Alemanha, aproximadamente a 15 quilômetros de Stuttgart. Korb é uma cidadezinha com cerca de 10 mil habitantes, está numa região vinícola. Então alguns morros aqui, todos cobertos com videiras. E a Alemanha tem uma arquitetura linda, né? Essa arquitetura tradicional alemã é muito bonita, tem uma história riquíssima, belas paisagens, uma vida cultural intensa nas grandes cidades, tem muitas qualidades. Mas apesar disso, eu não moraria aqui. E por que isso? Porque, infelizmente, existe aqui um alto grau de gadosidade. Muitas pessoas tendem a acreditar piamente no Estado. E, além disso, o Estado aqui é eficiente. Ao contrário do Brasil e outros países, né, como a Macedônia, o Estado aqui é bastante eficiente. Então, essa combinação de alto grau de gadosidade e Estado eficiente é letal. Eu só estou aqui porque eu preciso mesmo, por questões familiares, mas enfim, não é um lugar em que eu gosto de visitar e não é um lugar em que eu moraria. Se lá na Macedônia eu me sinto livre, aqui eu me sinto observado o tempo inteiro pelo grande irmão. Isso sem falar no custo de vida, né? O que eu gasto aqui em um dia, dá para viver 3 dias lá na Macedônia. Claro que quem trabalha aqui ganha dentro dessa realidade, mas não é o meu caso. Então o custo de vida é bem mais alto aqui do que, por exemplo, na Macedônia. Então por isso que para mim, pelo menos, os contras superam os prós. E se eu pudesse escolher, não moraria aqui. Como eu já vim para cá várias vezes, e como meu sogro mora aqui há anos, eu venho acompanhando a situação do país. E esse alto grau de socialismo, esse alto grau de intervenção estatal, cobra um preço alto. A decadência do país é visível. Quem vem acompanhando as coisas aqui na Alemanha há mais tempo consegue perceber isso claramente. Inclusive, como o meu sogro fala, parece que ele está assistindo o colapso da Iugoslávia em câmera lenta. Uma pena. E para ilustrar esse ponto, eu vou pegar o sistema de saúde aqui do país, que ao contrário do que nós poderíamos esperar, está longe de arrancar suspiros. O sistema de saúde aqui é hiperregulado, tá? As pessoas são obrigadas a ter um seguro de saúde. Existem 2 sistemas, um sistema público e um sistema privado. E isso por si só já mostra o quanto o Leviatã interfere na saúde. Só o fato das pessoas serem obrigadas a terem um plano de saúde já mostra o quão regulado é esse setor.
Mas enfim, como eu falei, as pessoas podem escolher, e às vezes nem isso, né? Mas em alguns casos elas podem escolher entre o sistema público e o sistema privado de saúde. Em ambos os casos, a pessoa precisa pagar um preço mensal. Esse preço depende da idade, da ocupação, do estado civil, do número de filhos e assim por diante. Nem todos podem pleitear o sistema privado. Isso depende também de alguns fatores. Por exemplo, se alguém for um funcionário, ele só vai poder pleitear esse sistema privado se ganhar mais do que 66 mil euros por ano. Bastante coisa. Do contrário, ele fica condenado ao sistema público. Vou pegar um exemplo, vai. Um funcionário que ganhe 3 mil euros por mês vai pagar mensalmente 300 euros para ter acesso ao sistema público de saúde. Mais ou menos 10% do seu salário. Além disso, a empresa que o emprega também precisa pagar outros 300 euros. E claro que, como nós sabemos, esses outros 300 euros, no final das contas, também vão sair do funcionário, né? Isso não vai cair do céu. Então, mesmo o sistema público não é barato. Aí o senhor bovino gadoso vai comentar, né? Nossa, que maravilha! Se não fosse o Estado, quem cuidaria da saúde deles? Tem vários problemas aí. Deixa eu passar aqui. Primeiro, é um sistema coercitivo. As pessoas são obrigadas a contratar algo que talvez elas não queiram, que talvez elas achem que não vale a pena. Segundo, é centralizado, com toda aquela alocação irracional de recursos que decorre disso. Terceiro, considere essa pessoa incapaz de escolher, de decidir sobre uma demanda fundamental dela, que é a sua saúde. E quarto, desincentiva as pessoas a sofrerem as consequências das suas escolhas, sejam elas boas, sejam más. Aí o bovinão pode falar, paciência, mas pelo menos funciona. E aí é que tá, não funciona. Há vários outros problemas aí também. Bom, é um sistema infernal. Conseguir uma simples consulta já é um problema. Às vezes é preciso esperar meses e meses para conseguir a consulta. E quando se consegue a consulta, ela também deixa bastante a desejar. E, além disso, tem todos os problemas da medicina fiduciária, né? Que nós conhecemos tão bem. E com isso, chegamos à notícia que eu quero comentar, propriamente dita. A manchete é a seguinte: médicos fazem paralisação de um dia devido a pagamentos e burocracia. Só pelo título dessa matéria, já dá para ver que o sistema de saúde aqui tem vários problemas, né? Bom, terça-feira aqui, dia 3 de outubro, foi feriado. Foi o dia da reunificação do país entre a Alemanha Ocidental e Oriental, né? E ao contrário do Brasil, aqui não tem essa história de emendar feriado. Quando o feriado cai na terça ou na quinta,
as pessoas trabalham normalmente, na segunda ou na sexta. De todo modo, eles aproveitaram esse feriado para fazer uma paralisação de um dia na segunda-feira. E dessa forma, de sábado a terça, os serviços médicos ficaram restritos às emergências. E por que essa paralisação? Por causa, claro, da interferência governamental, que vem provocando aumentos nos custos e na burocracia. Essa paralisação foi liderada por um cara chamado Dirk Heinrich. E ele disse o seguinte, que os médicos vêm sendo sufocados pelas várias regulações estatais. São tantas que muitas vezes eles simplesmente têm de parar de oferecer certos serviços. É aquela velha história. Não dá para mudar a realidade na canetada, né? Então, se um determinado bem ou serviço passa a custar muito, e se o preço é regulado abaixo desse custo, ele deixa de ser oferecido. Simples assim. Ele disse o seguinte, que por ano ele passa 60 dias só lidando com a papelada, com a burocracia imposta pelo governo. E são 60 dias sem poder atender pacientes. Isso é ruim tanto para ele quanto para os próprios pacientes, né? E, de fato, quem conhece a Alemanha sabe que a quantidade de burocracia aqui é absurda. É de fazer inveja à banânia. É necessário formulário, a igreja com seus sinos badalando. São 9 horas da manhã agora. Mas como eu estava falando, a quantidade de burocracia aqui é absurda. Tem de preencher formulário para tudo e praticamente tudo em papel. Não é nem eletrônico ainda. Então é uma coisa infernal também. E ele também reclamou, né, aquele Heinrich, dos preços impostos pelo Estado, que, como eu falei, estão abaixo do valor real, que é a prefeitura da cidade. Olha só que prédio lindo. Muito bonito. Bom, o resultado de tudo isso é que os pacientes têm esperado cada vez mais para conseguir consultas. Os custos com materiais vêm aumentando. A energia tem subido bastante também, né? O que contribui para esse encarecimento. E o governo impõe esse controle de preços. E é contra essa situação que eles estavam reclamando. É por isso que eles fizeram aquela paralisação de um dia. Essa paralisação foi só uma advertência, mas eventualmente ela pode escalar para uma greve mesmo. A estimativa é de que 10 mil médicos pararam na última segunda-feira. Se nada for feito, é capaz que esse número aumente e que o tempo também sem trabalhar aumente. Agora, nenhum desses médicos pedem a privatização total do sistema de saúde. Eles pedem apenas que o governo atue na direção que eles querem. Aquele velho problema de sempre, né? Aquela velha meia medida que nós sabemos que não vai resolver problema nenhum.
Isso não tem como dar certo no longo prazo. Ou seja, é uma questão de tempo até o negócio colapsar de vez. Mas enfim, para aqueles que têm a ideia de que o sistema de saúde funciona perfeitamente aqui, saiba que não é verdade. Tudo bem, então? Queria comentar sobre uma outra coisa também. No próximo sábado, eu vou estar em Portugal, ali na região de Porto. Vai ter um encontro lá de pitconheiros, às 18 horas. Então, se houver alguém aqui dessa região, que tiver a fim de dar um pulo lá, vai ser legal. Beleza, então? Abraços, tchau.